Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Antes do 25 de Abril, precisamente na véspera, Marcelo Rebelo de Sousa está numa conferência com jornalistas estrangeiros e resolveu falar. Bom, falou e causou um verdadeiro tsunami político que acabou por descambar não só numa tragédia grega, como também em bastantes momentos cómicos. Não seria de rir se não fosse tão trágico, porque é comum no presidente português falar e deixar-nos todos à nora. Tivemos que ir ao dicionário tentar perceber o que era a ruralidade de Montenegro. Tivemos que procurar nos livros da história o que era a lentidão de António Costa por ser oriental. E a única coisa que eu me lembrava era do famoso Badaró e o seu personagem chinês, que dizia: "Me explica, tu só com pilica." Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso programa de hoje, este que foi um feriado, o feriado do dia 1 de maio, dia do trabalhador. O nosso convidado é alguém que tem um percurso também ligado ao nosso programa. Na realidade, o nosso programa tem um percurso que se ligou ao João Chaves no início, há 4 anos, sensivelmente atrás. João, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Obviamente, só um disclaimer, tu de facto não és um dos maiores fãs de Marcelo Rebelo de Sousa, é importante que as pessoas saibam disto. Mas na véspera do 25 de Abril eu pensei, amanhã no desfile vai andar tudo, desculpa a expressão, à estalada. Como é que tu analisaste esta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu achei normal para a pessoa em causa, porque, tal como diz, eu não sou o maior fã dele. No entanto, até gostava de o entender sob o ponto de vista humano, como ser humano. E agora até aí eu tenho alguma dificuldade em entender. Eu acho que era a única coisa que faltava mesmo a Portugal. Portanto, nós tivemos problemas com o governo, teve que se dissolver o governo, caiu, teve que se criar um novo governo, tiveram que se fazer eleições, aqui na Madeira, nos Açores. Criaram-se problemas com a Procuradoria-Geral da República. E quem é que desta instituição, já havia também alguns problemas na altura com o Presidente da Assembleia da República, fazia de vez em quando umas cenas que pessoalmente eu não podia compreender. Com o SNS também. Tudo isso. E faltava só uma única pessoa que eu pensava que seria, mesmo assim, apesar de tudo aquilo que nos foi habituando ao longo do tempo, nestes últimos tempos é tão imenso, mas eu ainda pensei que se conseguisse manter em equilíbrio, afinal tinha que, ou por inveja ou por outra coisa qualquer, tinha que se meter também num grande buraco, e foi o que ele conseguiu fazer. Isto, se fosse uma revista cómica, era de chorar a rir. Era de chorar a rir de bandeiras despregadas. Mas, infelizmente, nós estamos a falar de Portugal, do país e do estado em que isto está. Portanto, somos um país que tem muito poucos problemas ou nenhuns. A saúde, como todos sabemos, está extraordinária. A justiça nunca esteve tão bem. O desemprego está a acabar quase no zero. Nem sei se há desempregados hoje em dia outra vez. E por aí fora. E, portanto, faltava-nos só aqui qualquer coisa para apimentar este nosso período político. E os famosos 50 anos de Abril, não é? Exatamente. E os 50 anos de Abril festejados desta maneira, que então foi ainda mais a cereja em cima de um bolo que estava a cair. Mas pronto, ele lá conseguiu pôr a cereja, só que tropeçou e esmagou o bolo, esmagou a cereja, esmagou tudo e fez este lindo brilharete. Eu devo confessar uma coisa, que acho que já perdeu a noção da realidade e do que será
decente e do que será normal e do que será aceitável até. Chego ao ponto de dizer aceitável. Infelizmente estamos a falar da pessoa que eu prescindo, de uma função que eu prescindo, como é sabido. Eu substituía perfeitamente a função do Presidente da República por um Conselho de Cidadãos, e já o disse muitas vezes, do tipo, por exemplo, do tipo da Suíça, e tenho a certeza absoluta que numa situação destas isto não acontecia. Não acontecia porque ninguém ia falar, pelo menos ficavam calados. E tratavam dos assuntos que deviam tratar. Tratavam dos problemas que há na saúde, exigiam que alguém lhes dissesse porque é que estamos neste estado, exigiam que alguém dissesse porque é que Santa Casa da Misericórdia deixou de ser santa e deixou de ter misericórdia, exigia que se tratasse do assunto relacionados com o trabalho, dos problemas das imigrações, de tudo isso, em vez de andarmos aqui com fé diversos que deixam, sinceramente, assim, Portugal numa situação penosa, porque nós ainda há um bocadinho estávamos ali fora, os dois a falar, e estávamos a falar os dois em off. E não sei se tu dissemos em off, digo isto, estamos em off e não sei o quê. E é natural numa conversa de café, etc. Agora, um presidente, houve alguém que disse que um ministro nem no café se podia esquecer que era ministro. Que se diria então de um presidente da República. E se ele não sabe estar calado quando vai ao café, o melhor é não ir ao café. O melhor é não ir tomar café em casa, sozinho, e brindar-nos com tudo aquilo. Enfrenta um conjunto enorme, um batalhão de jornalistas estrangeiros, ainda por cima, estrangeiros. Eu não sei porque é que ele não utilizou 4 horas, vejam bem, 4 horas. Eu estou aqui 1 hora e quer dizer, e é perigoso com aquilo que se diz. Não, uma pessoa tem que ter imenso cuidado com aquilo que diz. E não sou Presidente da República. 4 horas para um Presidente da República falar da maneira como ele falou. Eu só posso dizer uma coisa, é o exemplo máximo da monarquia republicana. Olha, João, e ficamos aqui nesta parte, ainda antes de irmos para aquilo que ele disse. Marcelo, e isto eu sei do meu colega João Carlos Dias, que tem feito algumas viagens com ele, Marcelo tem awareness das câmaras, ou seja, ele tem a consciência de onde está a comunicação social, onde é que as câmaras estão. Marcelo é e desculpa a expressão, que é o que nós utilizamos, é um animal televisivo. Será que ele não sabia que aquilo que ele estava a dizer foi gravado, não é? Foi gravado, creio que com um telemóvel, ou lá o que é, que a qualidade não é muita. Mas será que ele não tinha consciência do impacto que ia ter o que ele disse naquela conferência? Mas tu queres acreditar nisso? Ou queres que eu acredite? Então ele está com 40 jornalistas e acha que ninguém está a gravar. Mais, podia não estar a gravar, não é necessário. Tu podes fazer uma conferência de imprensa ou qualquer coisa e que nem ninguém está a gravar. Mas estão a escrever, que é para isso que serve um jornalista. Então eles chegavam lá e depois chegavam ao final. Aliás, vê-se na gravação, vê-se pessoas a rirem. Isto é mal demais. O único que não viu a figura que estava a fazer, acho que foi mesmo ele. Conseguiu. E diz que ele que é animal. Acrescentaste televisivo. Animal? Televisivo. Okay. É uma expressão que se costuma utilizar. Sim. Ele consegue, ao mesmo tempo que rotula Luís Montenegro, o atual Primeiro-Ministro, consegue também rotular António Costa, o antigo Primeiro-Ministro. Ou seja, em termos de representação das outras figuras de Estado, Marcelo faz o pleno. Aliás, por exemplo, eu estou em frente a esses. Eu tive a minha atividade, depois de sair do curso inacabado de Medicina, fui sempre para a área comercial. E eu sempre ouvi falar numa coisa que era as chamadas frases de arame farpado. Toda a gente sabe que são frases de arame farpado. Não se podem utilizar dentro de determinados contextos determinado tipo de palavras, porque cortam, rasgam as pessoas todas que estão ali à volta. E cortam o próprio também. Será que ele sabe o que é isso? Será que ele não tem ninguém lá com um batalhão de gente a ajudá-lo
não tem ninguém que lhe diga o que é uma frase de arame farpado. É porque ele não diz uma frase de arame farpado. Ele diz um texto de arame farpado. Ele fala 4 horas em arame farpado só. Só conseguiu dizer as neiras, pelo menos aquilo que se viu de mais importante foi só a asneira. Eu não percebo como é que é possível uma pessoa nestas circunstâncias não ser chamada fortemente à atenção. E o que eu acho piada, acho que aqui os mídias também têm muita responsabilidade no assunto. Porque fazem-me lembrar, eu tive um comercial há uns anos atrás que numa reunião que houvesse eu pedia-lhe uma opinião e ele dizia: sim, a caneca é muito bonita, mas não gosto do amarelo. Ou sim, esta caneta escreve muito bem, mas só serve para o lixo. Tinha sempre um mas. E aqui é o que eu vejo. A maior parte dos comentários que eu ouço ele é muito inteligente, mas pronto, tive este problema. Ele é um animal televisivo, mas pronto, abriu mais a boca. Mas se nós estamos em verdadeira liberdade, que eu duvido, eu acho que a única designação que aqui se diz isto para não se dizer que é criminoso, é no mínimo mau demais. Não deve ser permitido a um Presidente da República, ou aliás, não deve ser permitido a um Ministro, a um Secretário de Estado, a um Presidente da Câmara, a um Presidente da Junta de Freguesia. Eu como disse, eu estive na área comercial e eu quando estou a apresentar, ele estava a apresentar o país. A tua maneira de eu apresentar o país, tu és o meu Ministro, certo? E eu estou a falar do meu Ministro. E digo que a primeira coisa que eu me lembrei de dizer é que és muito rural. O outro era muito lento. Porque é oriental. Ou seja, é oriental. Se os outros não tivessem... É difícil fazer 3 em 1, mas ele conseguiu fazer 4 ou 5 em metade de um. Que abre a boca e diz 5 asneiras para uma frase. Eu acho isto inconcebível. Eu não gosto do António Costa, nunca gostei do António Costa, sempre o disse abertamente, e os motivos, porque não tem nada a ver a título pessoal. Mas lento por ser oriental. Nunca aqui nenhum comentário foi feito por António Costa ou qualquer outra pessoa que derivasse, obviamente, da sua árvore genealógica em termos de cultura ou raça. Nunca. Do interior profundo. O que é o interior profundo? Nas grutas de Miradeira ou interior profundo? Do interior profundo sou eu que sou transmontano. E sou saloio. Vivo em Sintra, na região saloia. E sou agora cada vez mais saloio. Será que sou também rural? Se ele me considerar rural... só me está a dar um agradecimento, porque ele não sei o que é. Rural não é de certeza. Olha, João, mas então temos que começar a equacionar o que é que faz Marcelo dizer estas coisas, porque já há, digamos, um bom punhado de frases que ninguém as consegue entender e que não me parece que uma pessoa, na posse das suas perfeitas faculdades cognitivas, tomasse a decisão de dizer no contexto em que elas têm dito. Há várias maneiras de ver o assunto. Uma delas, e eu já que eu disse também, já pus em causa, mas eu sou obrigado, se me permites, tu és capaz de me dizer o que é para ti inteligência. É porque, eu digo-te isto porque eu tenho ouvido das mais diversas pessoas, e pessoas respeitáveis, que eu posso concordar ou não, mas considero que são pessoas idóneas, mas a dizerem que Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa altamente inteligente. Eu, sinceramente, sou obrigado a pôr em causa isso. Não sei. Se isto é ser inteligente, depois daquilo que se tem assistido nos últimos meses, não é, para não dizer mais para trás, porque já há muitos anos se ouvia dizer que ele era uma pessoa que criava conflitos em vez de os resolver, que era isto, era aquilo. Pronto, cada um tem a sua maneira de proceder, de agir, mas eu acho que se tem vindo a acentuar de uma forma muitíssimo negativa, que só pode ser entendida como sendo o exemplo máximo e o grande chefe de uma monarquia republicana. Porque não posso chamar rei porque é republicana, mas ao mesmo tempo também é rei porque é de uma monarquia. Eu não sei onde é que ele pensa que está. Controla a corte, exatamente. Ele confundiu controlar a corte com cortar a corte. E, portanto, anda aqui a fazer cortes e a fazer recortes de coisas que eu não consigo entender. Porquê é que ele se mete naquilo? Ora bem, primeiro eu considero que ele não é a pessoa inteligente que dizem. Foi uma pessoa
que subiu. Ser inteligente é ter feito curso, ter tido muito boas notas, etc. A única coisa que me lembro é que ele era filho do governador-geral de Moçambique, creio que também tinha sido ministro, se não foi, teve para ser, e era afilhado da figura máxima, que é que nessa altura não dava boas notas. Tinha o nome, não havia cunhas. o próprio nome dele. Na altura não havia cunhas, eu sei. Portanto, aí eu posso estar a falhar. Mas, tudo bem. Vamos ver isso do ponto de vista de inteligência. Eu, repito, não considero que seja uma pessoa inteligente, porque uma pessoa inteligente não faz isto tudo. Ou então, há uma outra alternativa, e eu não sei quem sou eu, apesar de ter estado em medicina, não percebo nada daquilo. Eu acho que pode haver qualquer coisa grave. A única coisa que me lembro é que nós já tivemos um presidente americano que depois chegaram à conclusão que ele estava com Alzheimer. Foi, salvo erro, Reagan. Não sei, eu não sei o que é que se pode passar, porque ele tem atitudes. Aquela atitude de eu agarrar agora na caneca e beber e depois deitar a água. Para quem não sabe, deixa-me só enquadrar, há umas imagens do Parlamento, na Assembleia da República, no dia 25 de abril. Ele agarra no copo e começa a beber e depois deita a água fora. Ou seja, põe água na boca e depois deita... Quer dizer... Eu não sei, hoje em dia é possível comer com as mãos, é possível tudo, portanto já não digo nada. Agora, mais uma vez, não sei se será muito sinal de inteligência. Agora, se não é de inteligência, algo se passa. Algo se passa. E acho que era bom que alguém refletisse seriamente sobre isso. Como eu disse, para mim, desde o início, para mim não é nada de novo, não é nada que me admire e só não é resolvido porque os políticos todos e os cidadãos portugueses não querem. Senão criavam a segunda Assembleia, que já houve, aliás, o nosso Parlamento tem duas sessões, tem duas salas de sessão e uma delas era exatamente... Não era para isto que eu defendo, era na altura para os representantes comerciais e não sei o quê. Olha, utilizavam-a para os eleitos, o Conselho de Cidadãos, e que substituía o Presidente da República e a quem toda a gente obrigatoriamente tinha que prestar contas. E obrigatoriamente toda a gente, nomeadamente, uma entidade que também agora foi destratada, quanto a mim, incorretamente, não é assim. Não posso dizer que é maquiavélico ou não é maquiavélico. Eu tenho que apontar erros e chamar a atenção. E não pode haver em Portugal absolutamente ninguém que esteja a trabalhar em roda livre. Ninguém. Essa história de me dizerem que a justiça que tem que funcionar por uma questão de autonomia... Calma, o médico também é autónomo. Quando está a operar, ninguém pode interferir com ele. Mas podem chamar à responsabilidade e pode imputar responsabilidades por erros que cometam. A justiça, penso que neste momento só faz erros. Neste momento só faz erros. Estás a falar no caso da Procuradora-Geral da República? Estou a falar em vários casos. Estou a falar no caso do engenheiro Sócrates, ou que não é engenheiro, peço desculpa, que ele, pelo visto, nem sei se é engenheiro, mas que já está, é mau para todos, para ele, para nós, para a justiça, mas que está, quando tal, vai prescrever. Mas, desculpem lá, mas que justiça é esta? Chamam isto de justiça? Isto não é justiça nenhuma. Isto tem que ser revisto e as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Sim, mas vê, eu acho interessante porque, nomeadamente, o Supremo Tribunal de Justiça, creio que foi o que faz o despacho a chamar a atenção ao Ministério Público, avisa que em Portugal as grandes questões de Estado ou as questões governativas não deviam ser tratadas com a informalidade com que são. E é engraçado porque Marcelo, passado uma semana dessa chamada de atenção da Justiça, tratou, digamos, do nosso cenário político com a informalidade que nós estamos a ver. Com a informalidade, mas não com a inteligência. Desculpem-me lá. Há quem diga que a inteligência é a capacidade de utilizar o conhecimento que temos da forma correta. Então, eu não sou suspeito de falar, como disse, do António Costa porque não gostava dele. Mas uma coisa é não gostar dele, outra coisa é ter a noção de justiça. E que a justiça deve ser feita para qualquer uma das pessoas. Eu não posso dizer que o António Costa é bom ou é mau. A dizerem que agora... Estamos a falar de um antigo primeiro-ministro, por muito que se goste ou não goste. Então, a dizer, agora finalmente parece que vai para a Europa, para a União Europeia. Sim, essa foi depois... E depois disso, diz isso. E depois disso, diz que a atitude da Procuradora-Geral da República que é maquiavélica. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Mas eu acho é que, em lado nenhum, uma empresa que fosse gerida desta maneira não podia ter bons resultados, de certeza absoluta. Olha... Não podia ter bons resultados. Não temos. Portugal não tem. Pois, é isso que se está a ver. Agora, da entidade máxima
a entidade máxima chegar a este ponto e ninguém, absolutamente ninguém, pôr os nomes nos bois, isso é que eu ainda acho mais perigoso. Bem, não sei se Montenegro pode eventualmente dizer alguma coisa, porque pode... Dada a sua ruralidade. Dada a sua ruralidade, segundo Marcelo, ou então porque eventualmente Marcelo poderá ter ajudado na composição final do governo. Mas isso são fontes que andam por aí. Não acredito, porque ele disse, Marcelo fala ele disse também... que ele era improviso, que só fazia improvisos, portanto, se ele só faz improvisos, ele não pode ter ajudado. Pode ter sido à última da hora. Podia haver alguma pasta que ninguém quisesse pegar. As coisas nem sempre são justas. Sim. Bom, Marcelo também falou de reparações. E isto leva-nos para aquela questão cultural, a escravatura, o colonialismo, o Império Português. Como é que tu lês uma afirmação destas de Marcelo? Vejo sem inteligência nenhuma, mais uma vez, sem qualquer inteligência e sem qualquer sentido de responsabilidade. E não sei, suponho que não, completamente fora do padrão daquilo que tem sido defendido durante os lentos e os rurais. Que ninguém, só ele, é que pelos vistos tem uma outra postura. O lento não defendia isso de forma alguma. O rural, desde sempre que nós sabemos que não a defendia. Porquê? Porque terão alguma inteligência. E porquê que eu digo que terão alguma inteligência? Pelo motivo, uma coisa é analisarmos a situação passada. Outra coisa é analisarmos essa mesma situação aos olhos de hoje. É evidente que se tu me disseres que vamos agora criar uma empresa de escravatura, é óbvio que eu só posso discordar. Agora, se eu tiver a analisar a época, a escravatura, infelizmente, e eu digo isto infelizmente, nomeadamente para todos os cristãos, eu sou cristão, tu também és, todos os cristãos, o que é que andavam a fazer nessa altura, os cristãos? Então eles é que ainda são os mais responsáveis. Se formos a ver, esses ainda são os mais responsáveis. Mas até esses, aquilo era uma situação quase que cultural. Nós não podemos estar a olhar com os olhos de hoje para aquilo que se passou antigamente. E se me falarem em termos de reparações, do tipo de eu trouxe um quadro de um determinado de Gungunhana pintado por um determinado pintor moçambicano, angolano, ou seja o que for, e que se devolva esse quadro, eu ainda posso aceitar, mas posso aceitar a um nível diferente. Que acho que foi ontem que eu ouvi alguém a dizer numa permuta cultural, ou seja, numa aproximação, não num distanciamento. Aquilo que aqui se criou, aquilo que o Sr. Presidente da República dizem que é tão inteligente, o que aqui ia criando, e vá lá que alguém já está a travar isso, foi uma divisão tremenda entre todos os países que falam português. Entre todos os países que falam português, até com o Brasil. Ele foi falar. É que isto é de um disparate que não tem preço. Claro que logo passado um dia veio alguém do Brasil dizer que, sim senhora, então vamos lá a factos e deixemos de historietas, porque é aquilo que ele está habituado, é umas histórias e tal. Mas alguém do lado de lá disse, então agora vamos a factos. E eu gostava que ele agora respondesse. O que é os factos? Quanto é que vão devolver? O que é a reparação e o que é que... E mais, estamos a falar de reparação de qual reparação? A reparação dele, quando esteve em Moçambique, é que o pai foi o governador-geral de Moçambique. Será que ele está a falar nisso? Será que ele assistiu a alguma coisa e só agora na época da Guerra Civil? Será que ele está a falar de alguma coisa e só agora é que se lembrou? Eu acho que isto é demasiado grave, não pode ser tratado assim, e muito menos pelo Sr. Presidente da República, de uma forma que não esteja a bater certo, completamente certo, com as atitudes do Governo, nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas deixa-me agora só, não é corrigir, é afirmar, confirmar aquilo que disseste, de facto. As comunidades cristãs da época tinham responsabilidade na escravatura, mas isso é, infelizmente, comum a todos os grandes impérios, desde o Império Romano, os próprios em Esparta, os próprios gregos, os muçulmanos, os árabes, quando conquistaram a Península Ibérica, fizeram muitos dos povos da Península também seus escravos. Falaste agora aqui numa coisa, como é, vamos mudar também a bandeira? A nossa bandeira o que é que representa? O que é que diz a nossa bandeira?
O Sebastião Bugalho há dias até se enganou e disse que falou nas 7 quinas ou não sei o quê, são 5, mas depois são 7 castelos. Mas isto tudo representa, é que as pessoas às vezes podem não saber, isto representa as conquistas que nós fizemos aos mouros. Como é? Vamos também indenizar os mouros pelas conquistas que lhes fizemos? Digam lá. O que é que devemos fazer? Ele tem umas ideias tão fantásticas. Diga, como é que devemos indenizar os mouros? Eu já disse aqui uma vez. Quando os árabes, quando os mouros nos derem a nós, aqueles que eles conquistaram quando entraram pela península. O problema... Mas esta é que é a questão, é que entramos em espiral. Não chegamos infinita. A uma coisa que eu já disse aqui uma vez. O problema está nos visigodos. O problema está nos visigodos. Podes crer, se fores analisar bem a nossa história, foram os visigodos que fizeram isto tudo e nós temos que arranjar maneira de os reparar. E de reparar e de os indenizar. Não sei como, mas havemos de os indenizar. Epá, olha, da maneira que anda aí a tecnologia, qualquer dia ainda resolvem ressuscitar algum visigodo e depois ele vai fazer contas. Bem, eu estou tranquilo, o meu pai, eu sou angolano, o meu pai é malangino, a minha avó materna é de Timor, às tantas ainda tenho algum dinheiro a receber. Bem, vamos a outra questão que teve algum impacto, que ele mencionou o facto de não falar com o filho. O filho, que voltou a ser filho, porque houve uma época em que era o Dr. Nuno, não é? E ele mencionou que já não falava com o filho há não sei quantos meses. Não achas que é, mais uma vez, de alguma forma, dramático expor até a vida privada dessa forma, enquanto representante do Estado? Se ele tiver, com todas as suas capacidades, é triste, é mais que triste. Ainda que não falasse. Se não, pronto, há que se desculpar e ver o que é que se passa de facto, que é a única coisa que eu consigo João, entender. mas temos que ver. Agora, a não ser que também seja, como alguém me disse há muito pouco tempo atrás, a não ser que seja já esta a primeira reparação que ele quis fazer, que é pagar às gêmeas por causa daquilo que nós fizemos no Brasil. Terá que sido isso, mas nesse caso também não pode bater certo, porque ele então tinha que estar bem com o filho é que teve a ideia, não foi ele. Portanto, também não percebo. Não, o Marcelo, falar de Marcelo é sempre confuso, era mais fácil eu falar de uma Assembleia com 250 elementos. Era mais fácil. Ele sozinho consegue ser mais difícil de raciocinar. Certamente porque é muito inteligente e eu não chego lá. Mudemos a nossa bússola de Marcelo, mas não daquilo que às vezes ouvimos e que nos faz pensar se estamos num universo paralelo. Primeiro, um lapsus linguae que acabou por tornar Nuno Melo ainda mais famoso nas redes sociais, porque falou do Tratado do Atlético Norte, não é? Uma nova equipa futebolística que parece que é responsável pela defesa europeia. Está em fase de treinos. Em fase de treinos, portanto, tem um treinador em Washington que tem enviado dinheiro para a aquisição de novos jogadores, mas depois, e agora mais sério, falou, creio que recentemente, nestes últimos dias, do serviço militar obrigatório como castigo para pequenos delitos. Houve muita gente a discordar, mas eu por acaso até nem achei a ideia assim má de todo. Víamos assim, pronto, os quartéis como casas de correção, novas casas de correção. Deixavam de ser quartéis? Exatamente, e passava a ser casas de correção e não sei, olha, cá há muita gente que ia lá parar. Eu não sei se aquilo chegaria para tantos. Se começarem a levar isto a sério, não sei se a ideia não tem porque é só para pequenos delitos. Depois não podem dar-lhe É só para pequenos delitos. Senão, faz-me lembrar há uns anos atrás isto é verdade, o que eu estou a dizer é verdade. Um colega meu estava a fazer estágio num hospital psiquiátrico e um dos doentes disse: nós estamos aqui porque somos menos. Quando formos mais, vem vocês cá para dentro. E aqui isto é a única coisa que eu... Uma pessoa só se pode rir com estas ideias. Isto é uma ideia que, levada na brincadeira, está correto. Casas de correção para todos e tal, e isto ficava tudo. Mas vê lá. Okay. Não podiam era ter armas. Está bem, um pequeno delito. Não podiam era ter armas, mas a função é para ir para o exército. Exatamente. Vê lá, o jovem comete um pequeno delito, não é? Roubou não sei o quê. Okay? Imagina, roubou uma barra de chocolate. Ok? Chocolate. É apanhado. É apanhado, pequeno delito, então vai para a tropa, desenvolve as suas aptidões físicas, para a próxima já não é apanhado. Exatamente. Portanto, consegue correr mais. É isso? Não,
Deve quase. ser a única hipótese que... Eu não consigo entender, porque a própria... Até me admira não conseguis entender. Eu acho que ninguém consegue. Os próprios chefias militares já vieram, de facto, dizer que não faz sentido nenhum. Ele deveria estar era a pensar nos tempos de antigamente em que agarravam nos militares e metiam-nos na frente de guerra para nesses delinquentes, iam para a frente de guerra e tal. Seja, e mesmo assim havia problemas. Ou seja, sob o ponto de vista de reabilitação das pessoas, eu até poderia entender. Cuidado, sob o ponto de vista de reabilitação, até poderia entender. não a fazemos nas prisões. Mas nós... Pronto, não deixaste de acabar. É isso mesmo. Antes disso, muito antes disso, nós devíamos começar a ver com outros olhos totalmente diferentes as nossas prisões. As nossas prisões estão como faculdades do crime, quando deviam ser universidades do bem ou da reabilitação, de uma segunda oportunidade, Basta só uma coisa, quando nós temos prisões, outra das coisas que eu não consigo entender, mas quando nós temos prisões em que a lei dos presos prevalece sobre a legislação, há presos que sabem de antemão que vão reagir mal, por exemplo, é sabido, em relação a pedófilos, a isso tudo, quando lá chegam, limpam-lhes o sarampo, o termo é esse, eu posso, se por um lado digo, ainda bem, é bem feito e tal, haja alguém que faça a lei, mas é evidente que eu digo isto, mas não posso exprimir cá para fora, porque isso não é correto. A prisão é um lugar onde as pessoas estão para se redimir daquilo que fizeram e para tentarem melhorar. Não parece, de facto, um retrocesso civilizacional? Ou seja, pegar em jovens de pequenos delitos e colocá-los a fazer o serviço militar? Ora bem, eu só vejo... Se fosse serviço cívico, só vejo uma coisa... Ora, isso é diferente. Serviço cívico, em começarem a ir para ver como é que as coisas, como é que elas custam, como doem, lavar, apanhar o lixo, varrer as ruas. Lá fora. Há muita gente que diz, não, isso não é humano. Não, desumano é tratá-los da maneira como são tratados, que é, em vez de os apoiarmos, estamos a fazer com que eles ainda piorem. E aprendam ainda enquanto mais. Estão presos. Essa é a minha opinião. Há muita gente que discorda completamente de mim, acha que isto é... e vamos lá ver, isso até será incorreto para aqueles que estão presos injustamente. Se eu for preso injustamente e depois ainda tenho que ir fazer esses serviços todos e não sei o quê, isso é horrível. Mas isso não é a única... Penso que é bem melhor do que estar lá a aprender a fazer a geneira e a ser maltratado por tudo e por todos e sem ninguém ver e sem ninguém dizer nada e com a complacência de toda a gente como se nada disso existisse. Isso eu acho que é descabido. Só vejo um aspecto positivo nessa frase infeliz do Nuno Melo. É pelo menos ter levantado o problema que tem que se resolver. Ele sem querer, porque ele não sei se conseguia ver duas coisas ao mesmo tempo, ele sem querer falou em dois temas. A reinserção a verdadeira reinserção de presos e de delinquentes, e outro, a necessidade que existe de voltarmos a ter exército. Eu sempre fui completamente contra a existência de serviço militar, e podia ter sido preso quando lá tive, porque eu disse que aquilo era muito giro para andar aos tiros aos pássaros de manhã e não sei o quê. Hoje digo... Tu podias ter sido preso em muitas situações, porque faz parte do teu código genético, João. Hoje digo, é verdade, hoje digo, felizmente, mas hoje digo que era muito, muito importante, sobretudo por uma coisa, para termos uma noção de conjunto, do porquê é que cá andamos e o que é que de facto devemos ou não defender e deixarmos de ter medo de exprimir as nossas opiniões, sejam elas quais forem. Quer dizer, sejam elas quais forem. Um dos conceitos, uma das coisas mais nobres que se foi conseguida através do 25 de Abril, gosto ou não gosto, foi a liberdade. E a liberdade é a capacidade que eu tenho de dizer coisas e de ouvir coisas que não queria ouvir, que não gostava de ouvir. Mas eu tenho que as ouvir porque está na liberdade. Não é atacarem-me, não é mas o Código Civil aí tem... Exatamente. Portanto, eu acho que foi o único aspecto positivo que eu vi nessa frase super infeliz, que já não é a primeira, do Nuno Melo. Achas que Nuno Melo é um dos elos mais fracos deste governo? Sim, não tenho dúvida nenhuma.
Não tenho dúvida nenhuma, infelizmente não tenho dúvida nenhuma. É uma extensão de Paulo Portas ou é Nuno Melo autónomo? Não, eu acho que Paulo Portas, apesar de tudo, era mais inteligente e tinha mais personalidade do que este. Este acho que se quer afirmar... Pronto, também ainda é cedo e é evidente que é prematuro e não sou eu que vou dizer já mal de tudo, porque há erros. Mas a qualquer não achas momento uma estou curiosidade, só aqui entre nós, e mais estes que nos estão a ouvir, não achas uma curiosidade que Paulo Portas tenha sido Ministro da Defesa e agora Nuno Melo, com a volta do CDS ao governo, também é Ministro da Defesa? O que é que o CDS tem com a defesa? Qual é, por assim dizer, esta ligação visceral que existe entre o CDS e o Ministério da Defesa? Olha, para te ser sincero, nunca tinha pensado nisso, nem tinha visto isso. Mas vou também dizer que se foi isso, também não foi grande escolha, porque a figura de Paulo Portas na altura não foi uma grande figura. Não sei. É daquelas coisas que podíamos aprofundar e existem alguns equipamentos que mergulham em profundidade e que nos ajudam a ver o fundo do oceano de outra forma. E pode ser uma maneira de deixar os equipamentos lá no fundo sem nunca virem à tona. Mas também por aquilo que soube e de que se tem falado, e também não vi nenhum desmentido, acho que também há gente do PS que comprou fatos de escafandros, que é para ir lá abaixo ver se estava tudo seguro. Exatamente. Muito bem. Se ninguém conseguia pôr aquilo a flutuar Então, novamente. João, como é que tens visto estes primeiros tempos deste governo minoritário? E todas as, eu não quero dizer manobras, mas têm que ser manobras para se conseguir ir fazendo alguma coisa. Olha, tu lembras-te, a última vez que aqui estive foi antes das eleições e uma das coisas que defendi é que as pessoas deveriam votar na AD, que era na altura a única solução, a solução para mim mais correta. E eu que nunca tinha feito isso. E disse-o. Nunca tinha votado neles, tinha tido outras orientações, não muito distantes, mas com a mesma franqueza com que digo isso, e tu conheces-me, sabes que eu sou capaz de dizer exatamente o contrário, se necessário. Eu tinha durante anos, disse que a diferença entre o PS e o PSD é só um D. Na altura, disse, era útil, quanto a mim, era a única possibilidade face ao aspecto que se nos deparava. E porque eu não era liberal, por exemplo, ou porque outros aspectos, era votar na AD. Tenho que confessar já que não começaram bem. Na minha opinião, não começaram bem. Começaram com tropeções e com truques. Podem não ter sido mal intencionados, mas de boas intenções está o inferno cheio. Exatamente. E como tal, eu gostava de chegar aqui e dizer-te, João, aquilo que eu te disse na altura, parece-me que tinha razão, porque era bom, não era para mim, é para Portugal. Claro. Sobretudo para Portugal, e é isso que me preocupa. E eu não sei se é cedo, ainda há um bocadinho disso, é muito cedo, não sou eu que vou estar já a denegrir aquilo que está a ser feito. Reconheço que deve haver muita gente interessada em deitar tudo isto abaixo, uns pelos motivos, outros por outros, e são muitos, mas se houver alguém com um pingo de responsabilidade e com um pingo de vergonha na cara e que pense que o país está em situação que não pode ter este tipo de malabarismos, nomeadamente pelo nosso artista principal, feitos pelo nosso artista principal, que deveria ser um ponto de equilíbrio, que afinal é um ponto de desequilíbrio, eu acho que deviam pensar bem e ainda vão muito tempo de emendarem a mão e fazerem com que este governo governe e governa bem da nação. E que tudo aquilo que esteja mal, que eles pretendam implementar, que seja dito francamente. O que é que achaste da composição do governo, por exemplo? Eu achei uma novidade, achei cheio de novidade, gente que não era... Eu tenho muito receio das estrelas. E estávamos habituados só a ver estrelas. E quando vamos a ver as estrelas, têm todas 80 anos, 70 anos, não sei o quê. E eu vi gente mais nova, independentemente da sua idade, aquilo que eu vi, por exemplo, eu creio que a ministra mais idosa, penso que até será do Ambiente. Eu já ouvi 2 vezes e gostei dela. É certo que ela também tinha um antecessor que também que não foi brilhante.
o João Galamba. Já o mesmo não digo, por exemplo, Matos Fernandes, que considerava que tinha muitos aspectos positivos e com alguma honestidade até, mas não sei. Era a única que eu ainda me levantaria alguma dúvida assim, porque não a conhecia, sinceramente, e daquilo que eu vi, gostei. Mas ainda é muito cedo. O que eu acho é que já começaram mal com algumas coisas e... Esta questão do IRS, achas que é só um lapso de comunicação? Ou houve uma intenção? O português gosta de chicos espertos. O português sempre gostou de chicos espertos. Não venham dizer o contrário. E aquele não paga impostos. Ele é que é fino, ele é que é esperto e tal. Ele é que a sabe fazer. Ele é que a sabe fazer, exato. Nem vê que para o outro não pagar, paga ele. Isso é que é uma coisa giríssima, mas pronto. Agora, o que eu acho aqui é que pode não ter sido, acredito, eu não vejo o Luís Montenegro como pessoa mal intencionada. É um político. E todos eles, mas pronto, não vejo como mal intencionado. Foi líder de bancada de... Sim. Agora, ainda quero vê-lo como honesto com H. Ainda quero ver assim. Espero bem não me enganar. Eu também sou Montenegro, devo dizer, mas não o conheço. Okay. Sei que certeza, da família. não me vais fazer ir ver a tua árvore genealógica. Não, é da família mesmo. Isso é, a família Montenegro é a única e tal. Mas eu não conheço, são imensos. Sei de uma tia minha conhece, aliás, a bisavó dele era a madrinha da minha avó. É para eu não ter que meter o filtro por causa dos bons adjetivos familiares. Não conheço sequer, critiquei-o em muitas situações, agora quero confiar nele, mas devo dizer que não foi um bom começo. E isso do IRS, para que não haja dúvida nenhuma. Acho que foi mais um truque de malabarismo. Eu sei, se formos a analisar as coisas devidamente, ele anunciou aquilo em determinada altura e, de repente, o António Costa, que é muito... Sim, se não primeiro for é o esperto, aproveitou logo e meteu o dinheiro à frente como para entalar toda a gente. Coisa que ele não era nada desse tipo de coisa, António Costa. Foi só mesmo por causa das eleições. O mal que eu acho é ele não ter dito, Luís Montenegro não ter dito que faça aquilo que aconteceu. Neste momento só podemos aumentar mais 200 milhões, ou 300, ou seja o que for. Sim. E até dava a demonstrar a jogada infeliz, na minha opinião, aquilo que se está a discutir é a falta de seriedade de Luís Montenegro, e o que eu acho piada é o que se devia discutir era a chico espertice de António Costa, que não tinha dinheiro para nada e de repente começou a ter dinheiro para tudo e mais alguma coisa, e ninguém disse isso. Mas eu não sou inteligente, eles é que são, eles é que estão na Assembleia da República, só fazem aquilo, só pensam nisso. E Pedro Nuno Santos, que votou contra digamos, a revisão dos escalões do IRS ou qualquer coisa assim, agora já é a favor da mesma... Mas e os outros todos nas outras bancadas não dizem nada? Isso é que a mim... Por exemplo, nós estávamos a falar do Presidente da República. Porquê que todos os deputados não põem em causa isto? Porquê que não dizem que a atitude dele foi uma atitude do pior que pode haver? Não, é assim, mas... Ai, coitadinho, ai, não mas sei aqui, quê, João, desculpa, mesmo eventualmente criando aqui algum desconforto, houve uma bancada e um líder partidário que falou mal e direto contra esta situação. E foi logo dito que foi por populismo. Como sabes, eu, em relação a essa bancada, também não tenho um amor enorme. Claro. Mas não percebo porque é que chamam isto de populismo. Não percebo, ainda menos percebo, quando depois, por trás, todos estão a dizer que a atitude dele foi execrável. Portanto, eu acho que é necessário começar a chamar os bois pelos nomes e dizer isto está correto, aquilo não está correto. E ponto, seja quem for. Seja ministro, seja secretário de Estado, seja Presidente da República. E eu repito, se houvesse uma Assembleia de Cidadãos, nada disto acontecia. João, nada acontecia porque todos responderiam a essa Assembleia. Deixa-me ainda falar da composição do Governo, porque a Ministra da Justiça, Rita Giudice, há quem diga que foi das pastas mais difíceis de entregar, que foi mesmo à última da hora. Ela é advogada e quem a conhece diz que é uma ótima advogada, portanto, Ministra da Justiça, advogada, mas depois a Secretária de Estado, creio eu não estar a cair em erro, é uma juíza. Imagina que as coisas não correm bem e depois elas cruzam-se em tribunal com a hierarquia invertida, por assim dizer. Não me parece
que há algo aqui que não é aconselhável? Pode não ser aconselhável, mas até aí eu acho que há novas maneiras de ver e maneiras mais novas de ver a coisa e de pôr as pessoas nos seus lugares conforme a sua competência, pelo menos segundo o que Luís Montenegro achou. Eu não considero isso mal de todo, porque isto vai acontecer em diversas situações. Mas se ela não... Nós estamos a ver agora, por exemplo, o ex-primeiro-ministro dos negócios, o ex-primeiro-ministro britânico, Sim. ser agora um simples, entre aspas, ministro dos negócios estrangeiros. Cá isso era impensável. Cá era impensável. Okay. Lá eles utilizaram o know-how de um ex-primeiro-ministro que, pelos vistos, teria, segundo o novo primeiro-ministro, teria competência suficiente e foi-lhe, no fundo, pedir ajuda. Ora, é uma das coisas que em Portugal isto não se consegue entender. É que nós não conseguimos fazer nada isoladamente, nós temos que fazer, de uma vez por todas, temos que começar a pensar uns nos outros e é interajudar-nos, porque se não nos interajudarmos e continuarmos nesta guerra de poderes, nós não vamos a lado absolutamente nenhum. Portugal nunca crescerá. Nunca crescerá. Nós temos tantos problemas. Ainda hoje de manhã falei em dois problemas gravíssimos e que toda a gente deixa andar por ali fora. Olha, as empresas que gerem as propriedades do Estado. Aquilo deve ser um maná. Aquilo é uma coisa que eu suponho que até todos têm medo de começar a pegar naquilo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Terceiro, já começou agora a falar, Santa Casa da Misericórdia, como diz o Paulo Moraes, já diz há muitos anos que ela nem é santa, nem tem misericórdia nenhuma. E é verdade, e viu-se, e a prova é que tem um buraco de 50 milhões. Quer dizer, espera aí, uma entidade que recebe o jogo todo a nível nacional. Exclusivo. Exatamente, e que consegue derreter 50 milhões. E depois vão dizer-me que foi por causa de um mau investimento. Ok, foi um mau investimento. A internacionalização, agora, qualquer coisa assim. Essas coisas todas, não sei para que é que se foram meter quando não conseguiam nacionalizar-se, quanto mais internacionalizar-se. Mas tudo bem. Mas houve uma coisa, e eu até tinha uma muito boa opinião sobre a atual provedora da Santa Casa da Misericórdia. Tinha muito boa opinião. Parecia-me ser uma pessoa sensata, correta. Mas há uma coisa que eu não consigo entender. É quando agora o ministro lhe pede um plano, lhe dá 15 dias para um plano, eu digo, se fosse provedor da Santa Casa da Misericórdia, eu dizia-lhe, mas 15 dias porquê? Não, o plano está aqui. Desculpe lá, eu até trouxe. A pensar mas é interessante que tu digas isso. Porque o plano está feito, não é de agora, o plano é de há 6 meses, 7 meses, 8 meses. É interessante que digas isso, porque isso aconteceu também com a Comissão Executiva da Saúde. O Diretor Executivo da Saúde e as questões apresentaram a demissão porque a atual ministra pediu, contas em 30 dias e eles sentiram-se ofendidos. Não sei porquê. Das duas, uma, se for para um conselho de administração de uma empresa, pedem-me para entregar, ou para uma reunião, pedem-me para levar os planos que tenho. Ou das duas, uma, não tenho nada e não entrego nada, ou então entrego aquilo que tenho. Bom ou mau, não interessa. Claro. Mas entrego aquilo que tenho. E isso só revela ou é má vontade política, e aí está mais que justificada a saída, mais que justificada. Feliz ou infelizmente, gosto ou não se gosta, eu venho para aqui para administrar a vossa empresa. Tenho uma forma diferente de pensar, peço o que acho necessário, se não me dão, acabou. Não tenho outra solução do que irem para a rua. Agora, isso é um problema. Outro problema que é mais grave quanto a mim, é não haver plano nenhum. E andarmos a fazer as coisas debaixo do joelho, como eu costumo dizer. Já nem é por cima do joelho, é debaixo do joelho. E então isso é muito grave. Eu não quero acreditar que qualquer um deles tivesse essas circunstâncias. Não quero acreditar, honestamente, pelas pessoas. O da saúde não conheço bem, não gostava por aí além, mas tudo bem. Não acredito. Agora, é mau. É muito mau mesmo. É mau demais. E, João, em 30 segundos, qual é a tua perspectiva para... Eu não vou dizer para o que resta do ano, mas qual é a tua perspectiva para... Olha, essa tua pergunta implica já uma coisa que anda aí no ar, que é o governo se calhar vai cair daqui até novembro, até não sei o quê. Eu acho já muito mau quando um país que está na circunstância em que Portugal está, e quem tiver alguma dúvida, leia o livro do Medina Carreira, escrito em 2008, e em que já diz que se nós não investirmos na indústria, nisto, naquilo, naquilo outro, não vamos a lado nenhum, como é que nós temos capacidade para andar aqui nestes jogos florais? Eu gostaria muito que este ou qualquer outro governo ficassem, mas com uma condição.
governem. E que nos digam que plano é que Governem têm e que nos deem o plano que têm para de facto, Portugal. levar João isto para a Chaves, frente. obrigado mais uma vez. É sempre um Eu é que gosto agradeço. ter-te aqui. E obrigado, olha, por o percurso de 4 anos que tens tido connosco. Tem sido fantástico. Obrigado a si que nos acompanhou neste dia 1 de maio. Amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de nos visitar também nas redes sociais. Um resto de uma boa noite. Até amanhã.